Estou aqui já vendo o nosso primeiro palestrante, já pude prestigiá-lo em outras oportunidades. Então, para darmos início oficialmente às palestras, eu chamo ao palco ele que é fundador e CEO da Go Good e trará o tema A Revolução do Bem-Estar Corporativo e na Saúde Mental dos Times. Com vocês, Bruno Rodrigues. Muito boa tarde. Pessoal, um misto de emoções aqui, tá? Quero parabenizar demais a Kati. E é um motivo de muita felicidade por muitos motivos. Sou parte integrante total. Quem me conhece aqui sabe. Essa frase é clássica, né? Quem me conhece sabe. Geralmente, quando a pessoa está fazendo uma besteira. Nesse caso, não é. Eu amo a Kati, amo o que a gente está construindo, amo estar aqui. Obrigado, parabéns demais. Eu vou tentar me ater aqui à palestra para não investir tanto tempo nessa parte emotiva. Mas eu lembro, tá? Alguns anos atrás, quando a gente começou, a convite do Gabriel, a People Tech, eu lembro que o nosso desafio, eu via muito, que era criar a ponte de pessoas, líderes, que falam de pessoas, que falam que as pessoas são as prioridades, mas quando você vai ver na agenda desses líderes, 5% do tempo deles está sendo investido em pessoas. Da mesma forma, a gente via RHs que falavam que as prioridades eram os negócios, entender sobre negócio, mas a gente via a agenda dos RHs, 5% era falar de negócio. E a People Tech, quando a gente começou lá atrás, né, Gabriel, a gente falava disso, de ser essa grande ponte. Uma ponte de RHs que querem entender mais do negócio e desenvolver mais o negócio, desafiar o negócio e ser mais do que estratégico, ser extremamente relevante dentro da organização. E se me cabe aqui falar também, a gente tinha a ambição de criar líderes que entendam mais sobre pessoas e que desenvolvam seus negócios a partir de pessoas. Então, parabéns, Carol, parabéns, Adriano, todo mundo que contribuiu, porque hoje é um marco de ponte, dessa ponte que a gente está construindo, que a gente começou alguns anos lá atrás. Então, obrigado. Mas vamos lá, a gente vai falar de bem-estar, né? Já está aqui atrás, legal. Eu vou começar falando para vocês, o microfone me acompanha se eu andar? Beleza? Vamos lá, então. Falar de bem-estar parado é chato. Vamos começar. Eu quero contar para vocês que eu comecei a Go Good 9 anos atrás, a partir de uma experiência pessoal. Eu fui atleta durante 16 anos e que dentro dessa jornada, eu lutei karatê, fui campeão sul-americano, tive um caminho longo dentro do esporte de alto rendimento e muitas vezes eu entendi que eu era o mais preparado para ganhar um campeonato e eu perdia porque emocionalmente eu não estava bem preparado para isso. Tecnicamente, você pode ser a melhor pessoa, mas se as tuas emoções elas não estiverem alinhadas com a tua técnica, você não vai ser o melhor atleta que você pode. O atleta sabe disso. Se a tua preparação mental ela não estiver na mesma proporção que a tua preparação técnica, você perde. E quando eu chego no mercado corporativo, eu penso assim, peraí, acho que todo trabalhador vai ter esse entendimento também, né? Que as nossas emoções interferem diretamente na nossa performance. Não. Existia, de alguma forma, uma dissociação entre saúde física e saúde mental e performance. É quase como se a gente tivesse uma falta de ponte. Não. Eu tenho meu corpo, eu tenho minha mente. Para crescer na carreira, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma boa universidade. Vou me afastando, né? Vou lá. Eu tenho que fazer uma boa universidade, tenho que ir para o trabalho, tenho que ser pontual, eu tenho que fazer o curso, eu tenho que consumir o conteúdo de comunicação corporativa. Tudo isso é importante. Mas se as minhas emoções e minha saúde física estiverem desalinhadas, será que eu vou ser a melhor performance que eu posso ter? Certo que não, pessoal. É óbvio que não. Mas, de alguma forma, o mercado demorou a entender essa transformação. Hoje, todas as empresas aqui falam de saúde mental, certo? Estou vendo as cabecinhas aqui. Quem é RH aqui? Levanta a mão, por favor. Quem é um líder que não de RH? Legal. Quem é estudante? Temos? Legal. Pessoal, não existe mais espaço para a gente falar de performance, de eficiência, sem falar de bem-estar. E é disso que a gente vai falar nos próximos minutos. De como que as nossas emoções
de como a nossa saúde mental, a nossa saúde física e a nossa performance andam completamente juntos. Empresas mais saudáveis não são só mais aderentes à nova regulação. Quem aqui já ouviu falar de NR1, da atualização da NR1, que agora, dia 25 de maio... Legal, vai ter pauta disso. Ah, vai procurar. Então, exatamente. Quem não sabe, vai procurar, porque a sua empresa já estará potencialmente sendo multada por não estar aderente à regulação de saúde mental. A gente vai falar um pouco disso, tá? Ontem fizemos um evento só disso, em Blumenau. Então, seja por cumprimento de lei, seja por entendimento do negócio, falar de bem-estar é o novo paradigma das organizações. A introdução está feita. Eu sempre apanho, mas vamos lá. Então, pessoal, eu optei por não falar de karatê. Acho que quem já viu aqui minhas palestras, geralmente eu vou para uma linha da luta. Estou mais pacífico. Está tudo caminhando bem, fechamos bem o quarter. Eu vou para a corrida. E não existe mais pista paralela. Bem-estar é a pista principal. É o único caminho, é o caminho principal. Hoje, o que tem acontecido em todas as empresas que eu falo, com toda a diretoria que eu falo, eu quero mais eficiência. Eu preciso falar dos meus processos, eu preciso entregar, fazer mais com menos. Quem já ouviu falar disso aqui? Fazer mais com menos. Todo líder fala esse negócio, né? Parece que é super exclusivo. Aqui fazemos mais com menos, tá? Pô, espertão você, só vocês querem. Todo mundo está falando disso. Como que a gente faz mais com menos? A gente precisa falar de como as pessoas estão. Ontem o tema de uma outra palestra que foi saúde mental. É a crise invisível. Eu não gostei desse nome que eu dei, porque eu acho que cada vez mais ela é visível. Talvez a gente não veja os nossos sentimentos, então a literalidade vale aqui. Mas cada vez mais os nossos times, a gente sabe como é que eles estão. Será que eles estão se abrindo? Será que a pandemia de ansiedade, depressão, de burnout não interfere na nossa organização? Então, é o caminho principal. De nada adianta a gente fazer um melhor processo de vendas, go to market, tem uns nomes bonitos, né? A gente pode usar todos em inglês aqui, fica tudo muito mais bonito do que ida para o mercado. Parece até o português do Portugal quando eu falo assim, né? Go to market é melhor. Se a gente faz um processo de venda legal, melhor, marketing, tudo bem, de nada adianta se as pessoas não estão bem, certo? Então é o caminho principal, a gente vai falar disso. E ele ganhou, e esse mercado acelerou demais. Então, se a corrida estava só começando, aquele primeiro quilômetro da corrida ele foi muito puxado. Por quê? Porque 9 em cada 10 funcionários consideram que as ofertas de bem-estar elas são fundamentais, são críticas na escolha do local de trabalho. Quando eu comecei, 9 anos atrás, eu falava assim, pessoal, bem-estar é tão valorizado pelas novas gerações que as pessoas vão optar por mais bem-estar em detrimento, em comparativo com o salário. E parecia absurdo. E hoje, acho que ninguém mais duvida. Todas as pessoas pesquisam sobre a empresa antes de escolher se elas vão querer trabalhar lá ou não. O Valmor ele falou bem, centenas de milhares de profissionais de tecnologia serão contratados nos próximos anos, certo? Com a especialização da mão de obra, o que está acontecendo, pessoal, é que muitas pessoas têm opcionalidade de trabalho. Quer dizer, se eu sou um engenheiro que entendo muito de inteligência artificial, que eu posso ajudar qualquer empresa que vocês trabalham aqui, eu sou desejado, eu tenho opção, eu posso escolher se eu trabalho na A, B ou C. Certo? Quer dizer que atrair estes talentos está cada vez mais complexo. O que tende a acontecer é que a gente continue enfrentando números de milhões de desempregados no Brasil, como sempre foi, e outras pessoas, e diversas empresas com dificuldade de fechar vaga. Vocês RHs aqui, quem aqui tem dificuldade de fechar vaga? Levanta a mão, por favor. Quem acha que atrair talento é um desafio? É um super desafio, né? Mas espera aí, a gente tem 7,5 milhões de desempregados no Brasil? Como assim? Sim. Porque a especialização da mão de obra torna isso tudo mais complexo. Então, se a gente não entende os novos paradigmas, as novas necessidades dessas pessoas e bem-estar tá aqui no meio, a gente não vai conseguir competir nessa, entre aspas, guerra por talento. 78% das pessoas disseram
que tem mais probabilidade de ficar na empresa por causa do programa de benefícios. 81% menos intenção de procurar um novo emprego por causa dos altos índices de bem-estar. O que quer dizer? É que não existe mais espaço para um termo de um livro que eu li muitos anos atrás, de um professor de Stanford chamado Jeffrey Pfeffer, que eu sempre referencio, e quem se interessa pelo assunto, por favor, leia, que se chama Morrendo por um Contra-Cheque. Eu não sei se essa é a tradução literal, de Dying for a Paycheck. Morrendo por um contra-cheque. As novas gerações, pessoal, não estão dispostas a morrer por um contra-cheque maior. O nome é simbólico, né? Morrer por um contra-cheque, olha só. Ontem mesmo eu estava falando com uma líder que estava conversando sobre a filha dela, de 22 anos, que ela está super feliz na empresa dela, que ela abriu mão de um salário maior. Por quê? Porque era confortável dentro da jornada dela, ela tinha que ir caminhando, depois ela conseguia ir para a academia, isso estava super legal para ela. Olhem só. A empresa está no contexto da vida da pessoa, ela não está dissociada, vocês concordam comigo? Eu vou avaliar no final do dia qual que é o saldo da minha relação com o meu empregador. Será que ele aumenta as minhas potencialidades? Será que eu termino o dia energizado por tudo que eu consigo realizar lá dentro? Ou será que ele destrói a minha saúde mental e eu vou abraçar meu filho de 9 para 10 anos ali? Com uma energia baixa, cansado, infeliz. Isso não é sustentável. As exigências de bem-estar aumentaram a pressão sobre nós, empregadores, líderes, como que a gente vai se posicionar para atrair, para engajar, para reter os melhores talentos. E aqui, ó, 80% dos funcionários preferem mais benefícios do que um aumento salarial. O benefício que eu estou materializando muito mais como um cuidado de bem-estar, porque você consegue acessar diversas coisas através dos benefícios, que não é só dinheiro. Não é só dinheiro que importa, é a jornada. Opa. Legal. O que tem acontecido? Legal nada, porque o número é péssimo. Então, foi falha de linguagem aqui, tá? Mas 300 milhões de pessoas no mundo são afetadas por ansiedade e depressão. E esses números, quando a gente fala de ansiedade, depressão, de burnout, parece tudo muito distante, né? Mas vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o número do Brasil. O Brasil é o segundo maior país com índice de burnout no mundo. 30% das pessoas têm burnout. Não são sintomas de burnout, aqui a pesquisa traz burnout. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Deixa eu fazer um recorte. Mais ou menos aqui, tá? Vocês estão bem. Daqui para lá, todo mundo tem burnout. Na média é isso. Nada contra vocês, acho que vocês estão super bem. Acertei. Ó, o Rodrigo já se confessou aqui. Mas quando a gente olha para o lado, quer dizer, 1 em 3 pessoas tem burnout. Não, talvez a empresa de vocês seja diferente. Todo mundo acha que está fora da média, né? Mas isso é cada vez mais real, a gente conviver com isso. Conviver com isso. Será que a gente está entendendo? Será que a gente está diagnosticando? Se a gente está entendendo os motivos que a nossa empresa pode estar induzindo o burnout? E aqui, por que eu trouxe saúde mental e sedentarismo? Será que atividade física e saúde mental estão ligados? Muito, pessoal. A medicina tem um negócio espetacular nela, que é a especialização, né? Se eu estou com um problema no coração, eu não quero que uma dermatologista cuide de mim, né? Eu quero que alguém especializado em coração. Por quê? A especialização faz com que a gente tenha pessoas que sejam muito mais profundas em cada tema. Mas, de alguma forma, a gente vai criando uns pilares, né? Um Grand Canyon. Assim, ó, atividade física, aí, aqui, ó, desse outro lado. Saúde mental, não é assim. As coisas estão muito mais ligadas do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro da GoGood, a gente fez uma pesquisa, pegou toda a nossa base de milhares de pessoas, e a gente tem alguns produtos de saúde e bem-estar, academia é um deles, psicólogo é outro. E quem aqui oferece serviço de psicologia na empresa como benefício, por favor? Quem tiver o desafio de gerar engajamento em terapia, continua com a mão levantada, por favor. Mais de 50% de quem levantou a mão. É um desafio. Ainda tem tabu. Ainda muita gente acha que terapia é coisa de louco. Um monte de coisa, beleza. Só que o que acontece? A gente conseguiu ver que
As pessoas que fazem atividade física têm 2,44 vezes mais chance de fazer terapia. Olha isso aqui. Quem faz atividade física de forma regular tem mais chance de fazer terapia. Por que será? Porque uma pessoa que dá um primeiro passo de bem-estar, ela busca dar o segundo passo e o terceiro passo. Vocês já perceberam que quando a gente se alimenta melhor, a gente dorme melhor, a gente está mais disposto para fazer atividade física, a gente cuida melhor da nossa saúde mental, e é um ciclo vicioso. Vicioso. Virtuoso. Virtuoso, obrigado. É um ciclo virtuoso. Então, por que, de alguma forma, a gente, como RH, não pensa essas coisas mais interligadas, para a gente ter mais eficiência dentro da nossa operação de benefícios? Porque é possível. É possível. Okay? E nós temos aqui 47% da população brasileira considerada sedentária. Então, vou lá de novo. Vocês, que já estão meio mal aqui, né? Não, vocês estão meio... O outro lado? Pode ser, a Naira, eu sei que não. Aqui, tudo sedentário, tudo ativo para lá. Mas, assim, esses três aqui, 47, então esses três aqui, ok, estão para lá. Metade da população sedentária, pessoal. Então, é óbvio que, com um nível de autocuidado baixo, com uma penetração de psicoterapia hoje na casa de 3% dos brasileiros, é óbvio que a gente tem uma pandemia de saúde mental. Porque nós temos um desafio de mudança de comportamento em larga escala. Esses números saíram nas últimas semanas, foi do levantamento do G1, que ele mostrou que o número de afastamentos por saúde mental, vou sair da frente aqui para vocês conseguirem ver, ele superou 472 mil pessoas foram afastadas pelo INSS por motivo de saúde mental em 2024. Quase 500 mil de pessoas afastadas. E esse número, quando a gente pensa em saúde mental, ele está subnotificado. É muito maior. E eu vou dizer por quê. Porque isso aqui é só afastamento do INSS, mais de 14 dias. O número de pessoas que faltaram por saúde mental, ele não está considerado aqui. Então, facilmente, esse número é mais de 1 milhão, tá? Facilmente é mais de 1 milhão. 68% de aumento em relação a 2023. E gerando um prejuízo no INSS de 3 bi. Isso aqui só para o INSS, tá? Prejuízo, se a gente for olhar por presenteísmo, absenteísmo, perda de produtividade, isso aqui é muito maior. E por que eu estou mostrando isso aqui, pessoal? Porque doeu no bolso do governo vem para a gente, não tem jeito. A NR1, que eu falei, que obriga agora todas as empresas a mapearem os seus riscos psicossociais, eu vou falar deles, ela vem porque isso aqui está gritando. Porque cada vez mais pessoas estão sendo afastadas, isso gera um prejuízo na economia e as empresas vão ter que agir sobre isso. Está fazendo sentido isso? E aqui eu tentei trazer para vocês uma reflexão. Nesses 9 anos trabalhando com bem-estar corporativo, eu tive a oportunidade de acompanhar de perto a implementação... Obrigado. A implementação, acompanhamento de centenas de empresas que implementaram programas de bem-estar. Obrigado, Adriano. E algumas deram muito certo, outras deram muito errado. Muitas empresas super bem intencionadas, querendo fazer um baita produto, um baita programa de bem-estar, transformar o hábito das pessoas, e deu miseravelmente errado. E outras deram muito certo. Então, de alguma forma, eu tentei padronizar o que estava acontecendo no nível de maturidade das empresas que trabalhavam bem-estar. E eu cheguei em 3 níveis aqui, tá? O nível 1 aconteceu especialmente em época de taxa de juro baixa, dinheiro mais barato, empresas de tecnologia contratando a torto e a direito, sem olhar muito bem salário. Quem lembra de 2021 aqui? Tinha desenvolvedor nosso que ganhava, supondo, 5, 7 mil e tinha proposta para ganhar 30. Aconteceu, tá? Caso real. Por quê? Porque tinha muito dinheiro no mercado. As empresas tinham que atrair talento, trazer talento para dentro. Depois a gente vê aí. Aconteceu isso. O que os RHs tiveram que fazer então? Pessoal, aumenta a cesta de benefício. Não quero saber quantos vão usar. Eu quero foco no aumento da oferta. Aí tinham aquelas cartas ofertas. É quase como se tu pegasse um rolo, assim, fazia assim, quantidade de benefício. Benefício A, B, C.
eu tenho aqui desconto em cabeleireiro para cabelo crespo, liso e não sei o quê, nível de especificidade que eu nunca vi. Não, eu tenho manicure para canhoto. Não importa quantas pessoas iam usar, importa quantos benefícios mais eu ofereço. Engajamento baixo, tanto faz, não importa, porque a gente só quer trazer pessoas para dentro. Essa foi a primeira fase. E ainda tem muitas empresas que estão nessa fase. Porque o que acontece? Tem muita empresa de benefício que oferece um benefício gratuito. Aí o RH fala, por que não? Isso aqui pelo menos ajuda a gente a trazer gente. Mas ninguém olha, não tem sucesso do cliente, não tem nada, comunicação interna nem consegue divulgar. Acaba que no final do dia o colaborador nem sabe quais benefícios ele tem, quais não tem. Mas está lá, ajudando no foco da oferta. O que está acontecendo agora? Efeito NR1. Tá? No dia 25 de maio, passa a vigorar a atualização da NR1, tá? Que é do Ministério do Trabalho, que passa a dizer que os riscos psicossociais da empresa precisam ser geridos, administrados, prevenidos pelo empregador. Isso quer dizer que estresse, ansiedade, todas essas questões passam a ser responsabilidade da empresa. Passam a ser não, porque já era. Mas agora está oficial. E agora tem que estar na pauta da diretoria. A diretoria que era negacionista com essa discussão de saúde mental, agora não pode mais ser. Senão vai doer no bolso direto. Vai ter investigação, vai ter multas gigantescas. O que vai fazer que aconteça? Que todas as empresas precisem atuar com mapeamento de riscos, oferta de benefício. 100% das empresas CLT precisam fazer isso. Então, o foco é fazer o mínimo para evitar multas. As empresas, a maioria vai fazer isso aqui. Quem não faz, vai perder dinheiro. Vai tornar o assunto na diretoria e o foco em compliance, né, que é cumprimento de lei. Então, você fazer isso aqui não vai ter diferencial competitivo nenhum. Agora, onde que tem oportunidade aqui, pessoal? É da gente falar de alta performance. O que é alta performance? Alta performance não é você fazer a pessoa virar 2 noites de trabalho para entregar um relatório que é para a semana que vem, e aí depois a pessoa se afastar, ficar doente. Alta performance não é você tirar o couro do pessoal para criar senso de urgência. Alta performance é o efeito composto de produtividade um pouquinho melhor a cada dia. Aquela empresa que é um relógio, ela cresce. Ela remunera, ela cresce acima da inflação, e cresce acima da inflação, e ela cresce e recompensa os acionistas. Tal. Essa é uma empresa de alta performance, feita para durar. É aqui. Aqui, bem-estar é uma oportunidade. As melhores empresas que tiveram os melhores programas de bem-estar não eram as empresas que ofereciam o maior número de benefícios, mas eram as empresas que integravam esses benefícios na rotina das lideranças. Assim, não existe a estratégia da empresa e a estratégia de bem-estar. As duas coisas caminham juntas. Os ritos das lideranças têm como parte fundamental o bem-estar. Essas empresas que têm alta performance, elas conseguem fazer isso. Vou dar um exemplo para vocês do que não é alta performance. Anos atrás, tinha um banco americano que ele foi exposto na mídia. O Brasil Journal fez uma reportagem gigantesca que as pessoas falavam que não tinham tempo para nada. Elas terminavam de trabalhar às 3 da manhã, às 8h30 elas tinham que estar de volta na empresa, trabalhar final de semana e assim por diante. E eu tive a curiosidade para ver quais eram os benefícios oferecidos por essa empresa. Adivinhe? Muitos benefícios. Academia, psicólogo, papapá e tal. Como é que eu vou para a academia se eu tenho que sair às 3 da manhã e voltar às 8? Tá, vou ter que pegar uma 24 horas, mas dormir então? Não existe. Pessoal, não existe bem-estar sem liderança, não existe bem-estar sem cultura organizacional forte. Está tudo ligado. Está tudo ligado. O benefício, ele democratiza, ele traz acesso, ele facilita. Ele viabiliza para uma pessoa que quer e às vezes não consegue financeiramente fazer. Mas se a gente não tem cultura organizacional e liderança forte para amparar esse processo, não acontece nada. E aí não tem transformação. Porque eu tenho um monte de benefício e não ter utilização, eu não tenho ROI, não tenho payback, não tenho esses nomes bonitos todos que o RH tem que justificar lá para a diretoria. Não tem. E aqui que tem o espaço da gente interligar as rotinas, os processos junto à liderança. Então eu vou falar muito de liderança agora. Porque é aqui que eu acho que a gente pode transformar.
Então, eu falei anteriormente aqui, né? As empresas que pensavam só em atração de talento, pensavam em quantidade, não perder para a concorrência, a adesão não importava. Isso aqui ficou para trás, pessoal. Isso aqui ficou para trás. Porque não tem eficiência nisso aqui. Não tem eficiência. Chega a desilusão. Quem lembra dessa cena aqui, ó, do Vanderlei Cordeiro de Lima, nas Olimpíadas de Londres? Pode ser? Ele foi atacado. Ele era para ganhar uma medalha de ouro para o Brasil. E teve a desilusão aqui desse ataque. E as empresas passaram a oferecer e veio o momento da eficiência, né? Poxa, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar melhor a minha oferta de produtos de bem-estar, mas mais do que isso, eu tenho que atacar as questões fundamentais dentro do nosso negócio. O que a NR1 veio trazer, vou direto para ela. O que a NR1 veio trazer foi proibir o RH de trabalhar num silo. Porque naquela primeira fase, pessoal, de maturidade, os RHs eles conseguiam sentar na mesinha deles aqui. E aí, Leandro, o que tu acha de quais os benefícios a gente coloca? Coloca A, B, C e tal, e dentro do RH se resolvia, se era gratuito, não precisava falar com ninguém, se não falava com a diretoria, aprovava, ia lá. Aí a pergunta do Jorge, ali, que está virando noite trabalhando, que não consegue acessar esses benefícios, que o bem-estar dele foi para o beleléu faz muito tempo, ele falava assim, mas espera aí, eu tenho um diretor ou uma diretora que pedem o negócio às 9 da noite, fazem uma reunião comigo sem agendar, não respeita os meus intervalos, não respeita os prazos, são metas absurdas e tudo mais. E o RH, não, mas isso aí é uma coisa com o diretor dele, depois a gente vê esse negócio aí, não acontecia nada. O que a NR1 veio falar é o seguinte, carga excessiva de trabalho, assédio moral e conflitos, excesso de situações de estresse, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, metas inalcançáveis. Está condenado. E por quê? Porque as empresas abusaram, ao longo dos últimos anos, desse desrespeito nas relações. Isso já existia antes da NR1, tá, pessoal? Eu, particularmente, acompanhei algumas empresas que já tiveram um negócio chamado TAC, que é o Termo de Ajustamento de Conduta, que o Ministério Público do Trabalho impõe quando uma empresa descumpre isso aqui várias e várias e várias vezes. Aí o Ministério Público do Trabalho vem lá e fala assim, se você descumprir novamente, você tem uma multa de não sei quantos milhões e tudo mais. Tal. Isso anos atrás, tá? Isso não é novo. Só que agora está mais evidente para todo mundo. E o RH não consegue resolver isso sozinho, pessoal. Porque sabem aqueles diretorzão que entregam resultado para caramba, às custas do bem-estar do time? Todo mundo está lembrando de um aqui, né? Eu sei. Sabe aquele lá? Não, esse aí não toca, não. Ah, beleza, esse cara aí não dá. Mas entrega resultado pra caramba. Não, mas o cara não fala com ele, que não sei o quê. Mas ano após ano ele dá resultado. A gente tem um termo em inglês que eles usam, que são as divas, né? Que se entregam muito resultado, mas são intragáveis. Essas pessoas estão em xeque. Não tem mais como, agora, sob a perspectiva da NR1, a gente não mapear quem são as pessoas que são danosas para o bem-estar, quais são os processos que não estão funcionando na empresa e como que a gente tem que transformar a organização para não destruir o bem-estar. Respeitar a carga horária. Algumas coisas que são básicas, mas que a gente sabe que são complexas. Tá? E como que isso tudo vai se dar, pessoal? Que aí está uma outra questão. Isso aqui vai dar uma publicidade danada para o poder estar cada vez mais na mão do colaborador. Porque se eu me sinto afetado e existe uma NR1 e toda uma preocupação da legislação sobre o bem-estar do colaborador, e eu tenho esse diretor que não respeita nada, que no final de semana destrói meu domingo, né? Parece o Faustão. Coitado, nem está mais domingo, acho. Mas se eu tenho esse tipo de diretor, o que eu posso fazer agora? Eu posso oferecer uma denúncia. E aí vai ter fiscalização na empresa. E a multa é enorme ou não é, minha advogada de plantão, Michele? Gigantesca. Até a paralisação da atividade da empresa. E aqui, pessoal, não tem muita discussão sobre... eu vi muitos diretores nas últimas semanas falando, mas a crise de saúde mental não é necessariamente responsabilidade da empresa. Tem uma discussão conceitual que eu até entendo de onde vem, tá?
O professor Mendanha, que também é um palestrante que fala sobre saúde mental, ele mostrou que, apesar de ter esse crescimento vertiginoso no afastamento por saúde mental, o número de afastamentos, percentualmente falando, que são inerentes ao trabalho, né, responsabilidade do trabalho diretamente, que estão comprovados, ele diminui percentualmente. Então, vivemos numa sociedade que está em crise de saúde mental e a empresa é parte desse contexto. Parte desse contexto. Só que a empresa que não mapear, diagnosticar e documentar todo o plano de ação para evitar que esses riscos aconteçam, está em risco de ser multada. Então não tem espaço para não fazer. Só que o RH não consegue mais fazer sozinho, pessoal. Então, assim, se tinha um muro que nos protegia para, sentado aqui, definir o que a gente faz, não, aqui a gente fez um bom trabalho. A culpa é do diretor, da diretora. Acabou isso. A gente precisa quebrar essas paredes. Tá claro isso aqui? Mais ou menos, porque tem muita coisa para mudar, mas o fato é que é importante. E o bem-estar como alta performance, ele traz a necessidade da capacitação da liderança. Porque, pessoal, quem aqui já ouviu falar que as pessoas não pedem demissão da empresa, pedem demissão dos seus líderes? Né? Legal. É verdade. O líder, aí também nesse livro, Dying for a Paycheck, recomendo para todo mundo, 75% das causas de saúde mental nos Estados Unidos, eles eram diretamente ligadas à relação com a liderança. Relação com a liderança. O líder é a linha de frente da empresa. A empresa pode ter a cultura que for, mas se eu chego para trabalhar todo dia e eu vou fazer lá a minha primeira reunião do dia e tem aquela mala que me desrespeita, não sei o quê, não vou estar bem. Eu não vou estar bem. Então, a liderança é a cultura da empresa. O líder direto é a cultura da empresa. A capacitação da liderança de criarmos líderes vulneráveis. Vocês já ouviram que, quando a gente fala de cultura, você é o que você faz, não é o que você diz. Você é o que você faz, não o que você diz. Se os líderes não tiverem autocuidado, como é que eles vão ter uma equipe que tem autocuidado, galera? Como? Não tem como. E eu vou dizer, aí você pode falar assim, não, é verdade, mas tem um monte de coisa para fazer aqui, eu estou sedentário ou sedentária há 10 anos, eu nunca tive a oportunidade de fazer terapia, a vida é um caos, respeito tudo isso. Mas eu vou devolver uma outra provocação. Todo mundo tem um próximo passo de bem-estar. O ultramaratonista tem um próximo passo de bem-estar. Talvez dormir um pouco melhor, talvez socializar um pouco mais com a esposa, porque ele é ultramaratonista e está lá longe. Todo mundo tem um próximo passo de bem-estar. Todo mundo consegue dar uma caminhada de 7 minutos no dia se eu não faço nada. Todo mundo. Todo mundo pode parar uma vez no dia, respirar e ouvir uma música que gosta, que é um próximo passo que eu estou dando. E esse próximo passo puxa um próximo passo, que puxa um próximo passo, e a gente tem uma vida melhor. Mas se a gente, como líder, não conseguir colocar isso na nossa rotina, como é que a gente vai falar com os nossos times sobre isso? Não vai, pessoal. Não vai. Aí, entendimento das necessidades individuais. Vamos lá. Será que a gente conhece o nosso time? Quem aqui conhece seu time? Todo mundo meio tímido. Conheço, mas mais ou menos. Não sei o que ele faz depois. Não boto minha mão no fogo por ninguém. A gente conhece, acho que a gente conhece, mas será que a gente pergunta as questões fundamentais? Será que a gente entende o bem-estar dessas pessoas? Será que teu time está bem? Ou você nunca perguntou de verdade, olhando nos olhos, como que você está? Ou é aquele papel de parede, né? Ou paisagem. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou falar hoje sobre... Esse tudo bem que nada é completamente a mesma coisa, né? Se a gente não entender as necessidades individuais, como que a gente vai ser um líder útil para ajudar esse time na jornada de bem-estar deles? Se a gente não entende que a pessoa está com um filho doente, por exemplo, como que a gente vai poder apoiar e ser um líder que entende esse momento de bem-estar da pessoa e consegue ajudá-la a sair? Eventualmente transferindo um pouco de demanda para o outro analista que está num momento melhor, entendendo a importância desse tema.
Se a gente não entender as necessidades individuais, a gente nunca vai conseguir chegar lá. Opa. Perdi aqui. O foco no desenvolvimento da liderança, então, é do todo dia. O bem-estar, pessoal, não se faz na campanha do Setembro Amarelo. Olha os RH se mordendo agora. Os meses coloridos, eu gosto deles, tá? Não me entendo mal. Mas é 24/7, é como a gente dorme, como a gente anda, se a gente está fazendo atividade física, se a meta está batendo ou não, se no final do quarter a diretoria enlouqueceu ou não. É no dia a dia. A gente precisa de consistência. A gente precisa de consistência. Isso tem tudo a ver com os processos, com liderança, com capacitação. Será que quando a pessoa chega para o líder ou para a líder dele e fala assim, eu não estou legal, ela sabe o que fazer? Isso é no dia a dia, orgânico, o RH não vê, o RH não sabe. Até chegar no RH, quando chega no RH, o problema já está feito. Aí afastamento, vem lá o CDF, aí vamos lá fazer saúde ocupacional. Aí tem uma informação, mas beleza, já aconteceu, né? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, pessoal. Nenhum burnout acontece da noite para o dia. Nenhum burnout acontece da noite para o dia. Ele já tinha indícios, já tinha informações, já tinham dados, mas a gente não sabe ver. Por que a gente não sabe ver? Porque a gente não aguçou nosso olhar, porque a gente não sabe que uma pessoa que é super sorridente no dia a dia, ela está sorrindo médio. A gente não percebe isso, porque a gente não está nem aí. A gente tem informação e a gente não colhe. Isso tem a ver com liderança. Ou seja, se o RH ficar no seu silo e não capacitar a liderança, e não fazer gestão de consequência com a liderança indesejada também. Porque a diva que eu dei o exemplo, ele está lá há 5, 10 anos e ninguém faz nada. Né? O problema se perpetua. Quando a gente finge que não vê, o problema vem. E essas duas empresas aqui que eu trouxe, uma contabilidade e uma indústria farmacêutica, conseguiram aqui um aumento de 20% de produtividade, fazendo as pessoas fazerem mais atividade física, uma redução de 30% de absenteísmo, uma redução de 15% de sinistralidade. Sabe como? Em toda a rotina da liderança, eles falavam do bem-estar. E, obviamente, falavam dos benefícios que a empresa oferecia. Mas motivava a galera. Ô, galera, como é que vocês estão cuidando do corpo? Como é que vocês estão cuidando da mente? Será que os líderes fizeram uma camiseta de atividade física com a marca da empresa, motivando todo mundo a fazer corrida? Não era só discurso, era prática. E aí teve retorno, pessoal. Olha, milagre. Não é milagre, é processo, é capacitação da liderança. E, obviamente, ter os benefícios para facilitar tudo isso. E aqui, eu gosto de trazer dado de indústria. Quem é da indústria aqui? Aqui acho que pouca gente, né? Mas, tem algumas pessoas, legal. Porque a indústria, quantas vezes eu ouvi falar nesses últimos anos, tá? Não, meu pessoal é chão de fábrica, eles não têm a prioridade desse negócio de academia, de psicólogo, eles estão muito mais batalhando para pagar o aluguel. Cara, quanto preconceito a gente já ouviu, né? Balança a cabeça aqui se vocês concordam, que já ouviram isso aí, tá? Cara, não é verdade. Se a gente tem necessidade, por que a gente acha que uma pessoa que ganha 1, 2 salários mínimos não tem? É preconceito completo e falta de conhecimento humano. Porque uma vez que você traz o benefício e você tira a barreira financeira, isso aqui é uma empresa de 700 funcionários, tá? Eu estou falando de perto de 400 funcionários fazendo atividade física de uma forma extremamente frequente, chão de fábrica. Comparamos o engajamento desses times antes e depois da atividade física e aumentou 28% e conseguiram um ROI, olha, aquele que a gente falou, de R$ 4,32 para cada real investido. Como? Capacitação da liderança, comunicação direta, frequente, explicando para as pessoas. Aí muda o jogo. E aqui, para não ficar tão no subjetivo algumas coisas, eu quero propor um exercício para vocês. Como eu falei, tudo começa com a gente. Não existe bem-estar sem liderança. Falei isso, né? Algumas vezes. A gente é o que a gente faz, não o que a gente diz. Também falei isso algumas vezes. Então, eu quero propor para vocês um exercício rápido, fácil, direto, frequente. Se comprometam com
o próximo passo de bem-estar de vocês, seja qual for. Aqui tem alguns exemplos, tá? Iniciar uma caminhada, fazer uma terapia, consultar um médico, seja o que for. Tem vários exemplos. Ligar para o pai, que você não fala há muito tempo, para aquilo te dar um alívio. Aquelas coisas que são importantes. Sabe aquele peso que a gente carrega com algumas culpas? Ah, não falo faz tempo com meus pais. Essas coisas importam. Tudo que importa para você é importante, tá? Então, vamos lá. Como é que eu me comprometo publicamente com o meu time? Galera, quero compartilhar com vocês. Essa semana eu vou... blá, blá, blá. Meu próximo passo de bem-estar. Muito simples, possível de ser feito nessa semana. Sem desculpas, que eu consigo fazer essa semana. Pode ser pequeno, não tenham vergonha, tá? Não tenham vergonha, pode ser pequeno. Pode ser dar uma caminhada de 10 minutos, não tem problema. Mas deem visibilidade, se comprometam publicamente com isso. Na semana seguinte, vocês voltam e vocês falam, galera, lembra que eu falei que eu ia? Eu fui. Lembra que eu falei que eu ia fazer tal coisa? Eu fiz. Isso tem dois efeitos. Primeiro, você está se motivando a fazer algo maior. Pequenos hábitos trazem hábitos duradouros. Segundo, você está sendo vulnerável e trazendo o teu time para falar sobre bem-estar no dia a dia deles. E eles vão falar, ó, eu vou fazer tal coisa. Vai começar a pipocar isso, galera. As pessoas vão começar a falar sobre isso. Aí do nada vai ter alguém com uma mochilinha um dia e uma toalhinha de academia chegando. Pô, que isso? Mudança cultural é a partir dos atos, da execução. E no próximo one-on-one, e eu descobri, one-on-one, todo mundo está familiarizado aqui, né? One-on-one é individual, tá, pessoal? Eu vi gente falando que era one-on-one. Aqui a gente faz one-on-one coletivo. Isso não existe, tá? Não existe. No próximo one-on-one individual, então, aí eu melhorei, vocês vão fazer uma pergunta muito simples. Como é que até o nosso próximo one-on-one individual, como é que a gente melhora a tua saúde física 20%? 20% pode ser 10%, tá? Não importa. E quais os indicadores nos ajudarão a medir se esse desafio for realmente realizado? Saúde mental é a mesma coisa. Mas vamos começar a perguntar para as pessoas, vamos falar, como é que a gente melhora um pouquinho, incentivar a galera? Gente, pequenos hábitos. Eles fazem toda a diferença, eles transformam a relação da liderança com seus times e aos poucos a gente vai conseguindo transformar vidas e negócios. Então, não é uma corrida de 100 metros. Não tem resposta pronta, não tem bala de prata, infelizmente. É uma maratona. E é uma maratona a longo prazo. Cadê? A gente precisa ter fôlego. A gente precisa ter compromisso de longo prazo com as nossas iniciativas. A gente precisa trazer a diretoria para essa conversa. O momento é mais do que urgente de fazer isso. Mas as empresas que conseguem fazer isso, podem ter certeza. Elas criam vidas melhores, negócios melhores, líderes melhores. Obrigado, pessoal. Obrigado. Esqueci de falar? Estou deixando aqui um QR Code. Quem quiser um diagnóstico gratuito da sua operação de benefícios, mapeamento da NR1, todo esse assessment, a gente está disponibilizando aqui através da GoGood. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns demais à Kat. Parabéns, PeopleTech. Obrigadão, Bruno. Sempre uma alegria